seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Fisio 10K. Aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturarem R$ 10.000 por mês com atendimentos particulares. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e o tema de hoje é o passo a passo do plano de saúde aos atendimentos particulares na fisioterapia. Depois de formado, o fisioterapeuta, ele então vai ingressar no mercado de trabalho e pode optar qual é a maneira, então, que ele vai oferecer o seu serviço de fisioterapia. E uma dessas maneiras é trabalhando, então, em clínicas que são credenciadas a plano de saúde, seja a clínica médica de um ortopedista, por exemplo, de um neurologista, ou então em clínicas mesmo de fisioterapia. O fisioterapeuta, ele também pode optar em se credenciar diretamente no plano de saúde, mas ele precisa de um espaço físico para fazer esses atendimentos. Então, normalmente é muito comum os fisioterapeutas iniciarem no mercado de trabalho se associando a uma clínica que atendem planos de saúde. O pensamento normalmente é: vou me credenciar ao plano de saúde, vou atender muitos pacientes, vou ficar muito conhecido na minha região e depois, então, eu monto um consultório particular. Ou ainda, enquanto eu estou atendendo, eu ofereço atendimentos particulares para esses pacientes. E a verdade é que você até pode ficar conhecido, mas não será conhecido como fisioterapeuta do jeito que você gostaria, né? Você vai ficar conhecido como fisioterapeuta que atende no convênio e, inevitavelmente, sempre vão te perguntar: oi, Ana, você atende pelo plano X? Ana, você atende pelo plano Y? E no final das contas, o seu desejo inicial, que era de ficar conhecido, ser conhecido dessa forma não vai valorizar o seu trabalho, não vai ser valorizado o seu tempo. E você acaba, então, atraindo a atenção do público errado. Porque é exatamente o público que está voltado com os olhos para o atendimento do convênio. Ele não está buscando o atendimento particular. Sem contar que aqui existe um efeito dominó negativo. Normalmente o plano de saúde, então, o convênio, ele vai fazer o repasse para a clínica do médico. Esse repasse, ele já vem descontado muitas coisas, né? Porque eles têm descontos imensos de impostos, partes burocráticas, então a clínica já recebe um valor baixo dos planos de saúde. Então, a clínica faz o repasse para o fisioterapeuta que fez os atendimentos. E esse fisioterapeuta, ele vai ficar com a menor parte desse valor. O valor, ele varia muito de plano de saúde para plano de saúde, mas em torno, né, de R$ 7 até R$ 23, R$ 25. Sem contar que, normalmente, no plano de saúde, você atende muitos pacientes dentro do mesmo horário e nem sempre você recebe mais por isso. Vamos supor, pegar aqui o máximo do valor, R$ 23, R$ 20 por hora. Se você atende ali, por exemplo, 2 pacientes, R$ 20, 3 pacientes, R$ 21, 4 pacientes, então o plano de saúde ele te dá um upgrade, mas ele não é do valor cheio, não é R$ 20 a cada paciente. Mas isso tudo é estipulado com o plano de saúde e com a clínica antes mesmo, né, da contratação desses serviços. E aí, o que acaba acontecendo? O faturamento do fisioterapeuta é tão baixo, né, porque ele acaba, primeiro, se sobrecarregando de tanto trabalhar, fazendo muitas horas de trabalho, 120, 180 horas de trabalho, para compensar, então, o valor que ele recebe. E ainda assim, quando vai chegar lá no final do mês, ele está recebendo em torno de R$ 3.500. Então, trabalhou mais de 120 horas, atendendo muitos pacientes ao mesmo tempo, sem dar a devida atenção ao paciente, porque faz atendimento em grupo, então, enquanto um paciente está em um aparelho, no TNS, o outro paciente está fazendo o exercício de equilíbrio no Bosu, o outro está fazendo infravermelho. Então, tem muitos pacientes sendo atendidos dentro do mesmo horário e o fisioterapeuta não consegue dar a atenção necessária para aquele caso, né, que requer realmente muito mais atenção. Então, o fisioterapeuta chega no final do mês, depois de ter trabalhado muito, está recebendo em torno de R$ 3.000 e R$ 3.500.
Inclusive, eu almoço aqui perto da clínica, né? E tem conversando com uma fisioterapeuta que estava ali almoçando junto comigo. E aí ela falou, Karen, eu trabalhava junto com um médico, uma clínica de ortopedia, a demanda de pacientes é altíssima, só que eu recebia R$ 7 a hora, contando com todos esses repasses, né? E essas tributações mesmo, excluindo todas essas tributações. Então, eu recebia R$ 7 por hora. Ela falou, eu levei muitos anos para conseguir comprar o meu primeiro carro e eu ainda comprei um carro antigo, um carro financiado, porque o meu faturamento era em torno de R$ 2.500. E no fim, ela acabou desistindo da profissão porque ela não via uma outra alternativa, né? Ela ainda não tinha assistido essa aula aqui que eu vou passar para vocês, o passo a passo. Então, para vocês começarem a visualizar isso na prática, o quanto realmente, né, demora muito para conquistar ali um sonho, no caso dela, de comprar um carro, né? Aí você deve estar me perguntando assim, mas Karen, essa é a única alternativa que eu tinha naquele momento ou que eu tenho hoje para ingressar no mercado de trabalho. E eu entendo que você quer fazer diferença na vida das pessoas, que você quer botar a mão na massa, que você quer viver dos seus sonhos, quer viver de fisioterapia, mas optar pelo plano de saúde vai levar muito mais tempo para que você consiga, de fato, concretizar os seus sonhos. E você pode muito mais do que isso. Se você escolher um caminho dentro da fisioterapia que acelere os seus resultados, e por isso você está assistindo essa aula, né? Assim como você, eu também tinha muitos sonhos, ainda tenho muitos sonhos, né? Mas eu me lembro que quando eu comecei os atendimentos na fisioterapia, eu ainda não tinha meu carro próprio, eu não tinha apartamento, eu não tinha absolutamente nada. E eu tinha o sonho de construir tudo isso. Só que naquela época eu ganhava R$ 13 por hora. E então eu mal conseguia dar conta de pagar os boletos que eu fazia os cursos de formação. Quanto mais pensar em comprar um carro, mesmo que fosse financiado, a parcela não cabia dentro do meu orçamento. Ou então comprar um apartamento, a parcela não cabia dentro do meu orçamento. Então eu precisei de fato a enxergar outras possibilidades para fazer essa valorização do meu tempo e do meu serviço, indo para os atendimentos particulares, faturando 100% recebimento para então acelerar e conseguir concretizar esses sonhos, né? E assim, como você pode optar pelos atendimentos do plano de saúde, atendendo em alguma clínica e faturando ali entre R$ 7 e R$ 20, você também tem o poder de escolha de ir para um caminho que é dos atendimentos particulares. E nos atendimentos particulares, né, também existem diversas opções. Uma delas é o home care. O home care é quando você faz o atendimento dentro da casa do paciente. E você, então, não precisou investir nenhum único real em nenhuma estrutura. Você pode fazer somente os atendimentos. Vamos supor que você trabalhe com terapias manuais. Você vai, então, utilizar somente as mãos ou os aparelhos, os equipamentos que você já possui. Vantagem, ventosa. Então, né, você vai trabalhar com as condições que você tem naquele momento. Mas existem outros caminhos. Você pode montar uma sala, pode montar um consultório, pode montar uma clínica. Isso tudo vai depender da sua condição atual e como você, então, está reinvestindo dentro do seu negócio para que você consiga prosperar à medida que você avança aí nesses atendimentos, tá? Mas o fato de você ter optado pelos atendimentos home care, dentro dos atendimentos particulares, né? Isso por si só já é uma vantagem muito grande. Por quê? Não investiu nenhum real, porque o atendimento está sendo feito na casa do paciente. Segundo, você pode cobrar o valor que é equiparado a um tratamento, a uma sessão dentro de um consultório. Na faixa entre 130, 150, R$ 200, dependendo da região que você está, né? Mas vamos colocar em torno de R$ 150 por atendimento.
E aos poucos você vai pegando então esse capital e vai reinvestindo em aparelhos para melhorar os resultados e com isso você faz que novos pacientes também busquem o seu trabalho, né? E se você fizer uma conta rápida aqui, só para a gente conseguir visualizar um benefício entre o atendimento do plano de saúde e o atendimento particular, é que no atendimento do plano de saúde, se você fatura ali, vamos supor, R$ 20 nos atendimentos, você precisa fazer 6 atendimentos mais ou menos, né, no plano de saúde, ou seja, 6 horas de trabalho, para então faturar o mesmo que você faria em uma única hora de atendimento no particular, mesmo que você esteja fazendo esse atendimento no home care, na casa do paciente. Eu quero trazer, inclusive, aqui um exemplo de um mentorado que fez essa transição do plano de saúde para o particular. Ele atendia, então, o plano de saúde, ele tinha uma lista de espera gigante, porque a demanda de atendimentos no plano ela é muito alta, né? E ele recebia, em média, por hora trabalhada, atendendo muitos pacientes nessa hora, R$ 20. Só que aqui tinha um problema. Além dele receber R$ 20, o que é um valor muito baixo, perto daquilo que ele poderia receber, o plano de saúde pagava para ele 60 dias depois. Então, vinha um outro problema associado a isso. Além de receber R$ 20, 60 dias depois, ele não conseguia fazer reinvestimento dentro do próprio negócio, não conseguia ter um capital de giro para pagar as contas dele, porque a hora que ele recebia do plano, ele já tinha muitos boletos atrasados. A hora que ele ia receber do plano de novo, daqui mais 60 dias, já tinha outros boletos atrasados. Então, um problema foi puxando o outro, até que ele falou: não, eu preciso fazer então um novo caminho onde eu consiga faturar mais. Então, ele fez essa transição, né? Do plano de saúde para os atendimentos particulares. E quando ele fez essa transição, era até bonito de ver ele falando, né? Justamente porque ele simplesmente, em um recebimento, ele recebia à vista R$ 150, ou seja, 5, 6 vezes, 7 vezes mais do que ele recebia no plano de saúde, sem contar que ele aprendeu a montar planos de tratamento para esses pacientes. Então, a cada 10 sessões, né, que ele oferecia para o paciente dele, ele recebia esse plano de R$ 1.500 adiantado, assim que o paciente, então, contrata esse serviço. Com isso, ele conseguiu fazer um capital de giro. Com isso, ele conseguiu colocar a casa em ordem, conseguiu reinvestir dentro do próprio negócio, comprando outros aparelhos, reinvestindo em novos cursos. E então, assim, ele acelerou a conquista dos sonhos dele, né? O primeiro sonho dele era colocar ali a vida financeira em ordem, e assim foi feito. Ah, Karen, mas o paciente prefere os atendimentos por plano de saúde. Essa é uma crença, inclusive, muito forte dentro dos fisioterapeutas. Só que uma vez que você consegue transmitir com clareza para o seu paciente a diferença do plano, do atendimento no plano para o atendimento do particular, né? Uma vez que você fala para o seu paciente, olha, no plano de saúde, o atendimento ele é feito no mesmo horário com 4, 5 pacientes, e com isso você perde, então, a personalização do seu tratamento. Você não tem o foco 100% do fisioterapeuta voltado para o seu problema. Então, você muitas vezes fica ali 20, 30 minutos em uma maca com um aparelho que você poderia, então, fazer no atendimento particular muito menos sessões, acelerando a sua recuperação, acelerando a sua volta ao mercado de trabalho, se o paciente, por exemplo, está com limitação, né, de movimento e por isso está ali afastado por algum motivo. Então, o paciente ele começa a enxergar o benefício de pagar por um atendimento particular, porque ele sabe que vai ser um trabalho individualizado, que o foco está 100% no problema dele e que, inclusive, ele vai acelerar os resultados. Em vez de ele fazer 10, 20, 30 sessões no plano de saúde, ele vai fazer 5 no atendimento particular. Então, o paciente paga por isso.
As pessoas buscam por velocidade de resultado. Isso faz com que o seu paciente compreenda a diferença e entenda o porquê o seu trabalho custa 150, R$ 200 a sessão. Eu tenho um outro mentorado que logo que ele começou, ele dizia: "Ah, Karen, mas o meu paciente, ele só faz o tratamento se o médico faz a recomendação dele fazer 10 sessões. Caso contrário, ele não faz." E mais uma vez, quando você começa a se posicionar de uma maneira que você transmita com muita clareza o porquê fazer uma abordagem diferente do que o médico está propondo, ou então ligando para aquele médico e falar: "Ó, doutor Rodrigo, seguinte, eu vi que você fez o encaminhamento, né, para o paciente fazer 10 sessões de alongamento, mas eu fiz a avaliação dele e vi que a necessidade dele é diferente. Tudo bem a gente então fazer essa troca de tratamento?" Então você tem essas duas opções: entrar em contato com o médico, sugerindo a sua nova abordagem terapêutica. Você tem a opção de expor o seu ponto de vista para o paciente, só que de maneira clara, específica e mostrando o porquê de você poder precisar fazer, então, essa troca, né, de conduta terapêutica realmente. E se você dá um motivo plausível para o seu paciente, ele entende e ele aceita essa modificação, né? Então, basta você saber o caminho certo para se posicionar com o seu paciente. Mas antes de eu apresentar aqui o passo a passo para você sair dos atendimentos do plano de saúde e começar a fazer os atendimentos particulares, eu vou falar qual é a receita de fazer errado nos atendimentos particulares, que inclusive faz com que os fisioterapeutas se queixam que não são reconhecidos e nem valorizados profissionalmente, porque eles têm um comportamento padrão. E qual é esse comportamento padrão? O fisioterapeuta se forma, faz pós-graduação, faz algum curso ali de extensão e ele opta, então, em vez de entrar nos atendimentos do plano de saúde, ele vai fazer os atendimentos particulares. Aí o que ele decide fazer? Ele posta uma vez no Instagram, ele comenta com um ou dois familiares que ele está fazendo os atendimentos e então ele cruza os braços e espera que esses pacientes busquem pelo serviço dele. Passa um tempo, ele percebe que isso não foi o suficiente. Ele começa, então, a se matricular em outros cursos de formação, passa muitas horas estudando e posta mais uma vez nas redes sociais, comenta com mais alguns amigos e a demanda de pacientes ainda continua baixa e ele não entende o porquê que isso está acontecendo, né? E muitas vezes esse fisioterapeuta ele vai dizer: "Ah, mas é porque a inflação está alta. Ah, mas é porque o país está em crise, ou porque o paciente busca o plano de saúde, ou então porque o paciente busca a concorrência que cobra mais barato", sem perceber que ele mesmo é que está no caminho errado, indo contra aquilo que o paciente procura e que valoriza, inclusive financeiramente, né? Para que então você possa ser reconhecido e valorizado, você precisa seguir o caminho certo para isso. Mas, Karen, qual é o caminho certo? E tem caminho certo, por acaso? Tem. Tem um passo a passo que eu vou passar aqui para você que faz o atendimento do plano de saúde ou para você que pensou em começar no plano de saúde e nunca tinha pensado na diferença de uma forma de trabalho ou outra, né? Então, se você já atua dentro dos planos de saúde, você vai precisar separar algumas horas, né, para você fazer esses atendimentos particulares. Então, pega uma agenda e reserva 2, 3 horas por dia só para fazer atendimentos particulares e não atenda nenhum outro paciente que não seja pacientes particulares. Enquanto você não tiver, mantenha aquele horário aberto para que você sempre tenha essa disponibilidade. Então, segundo, você vai divulgar a sua especialidade da qual você, então, está desenvolvendo, seja ortopedia, neurologia, osteopatia, ou então pediatria, a área da saúde da mulher, e você vai começar a divulgar para os seus amigos, seus familiares e todos os profissionais da área da saúde que agregam na sua área de atuação. Vamos pensar que você atua na área da saúde da mulher.
Então, você vai buscar parceiros de trabalho nessa área. Ginecologista, personal trainer com foco em atendimento de mulheres. Então, todas as áreas em que você tem ali que vão agregar nessa área, até mesmo, por exemplo, pediatria, que tem muito contato com mães, com mulheres, você pode fazer esta parceria, apresentar a sua forma de trabalho, mostrar o seu trabalho e até fazer um voucher de desconto. Vamos supor, para os primeiros 20, 30 pacientes, dos quais serão atendidos no home care no primeiro momento. Esse voucher pode ser com desconto, pode ser através de uma avaliação de 20, 30 minutos gratuita para você entender então, o que faz o seu paciente buscar esse tipo de serviço e oferecer para ele uma solução, assim vendendo um plano de saúde? E para esses pacientes que começam a chegar até você, você vai começar a entregar as melhores ferramentas, as melhores técnicas para que eles tenham muito resultado. O foco principal, a cereja do bolo, é entregar resultado para os pacientes que estão em tratamento, que buscaram o seu serviço. E esses pacientes que estão satisfeitos, você vai pedir a indicação de mais 5 amigos, amigas, né? No caso da área da saúde da mulher, que precisam do seu trabalho. Ah, você conhece alguma mulher que tem incontinência urinária, tem perda de xixi durante a atividade física, que tem prolapso da válvula da bexiga? Então, você pega essas 5 indicações e oferece benefícios para esses pacientes. Dessa forma, você começa então a ganhar tração na sua agenda. Aí vai começar a entrar o dinheiro que vem dos atendimentos particulares. Reserve boa parte desse faturamento que antes você nem contava, né? Mas vamos supor que você vai reservar 50% desse faturamento e você reserve em uma conta separada. Porque esse dinheiro ele vai servir para você reinvestir em tecnologia, reinvestir em algum outro equipamento que melhore ainda mais os resultados do seu paciente. E vai então deixando, né, essa reserva crescer para que você possa posteriormente montar uma sala, montar o seu consultório e de fato fazer essa transição, né, de carreira. E à medida que aumenta a agenda de pacientes particulares procura, você vai dando um jeito de abrir mais espaço naquela agenda e dando mais oportunidade para esses pacientes. Mas lembrando sempre de entregar muito resultado e lembrando de reinvestir no seu próprio negócio, certo? Então, eu vou fazer aqui com você, ó, vou recapitular tudo que a gente viu durante essa aula. Primeiro, existem várias maneiras de se trabalhar com a fisioterapia. Hoje nós falamos de 2 maneiras. Você pode optar em fazer os atendimentos pelo plano de saúde ou você pode seguir pelos atendimentos particulares. No plano de saúde, normalmente vai ser trabalhar junto de uma clínica médica, de uma clínica de fisioterapia ou se credenciando diretamente no plano de saúde, desde que você tenha um espaço. Só que o plano de saúde ele vai pagar entre R$ 7,00 e R$ 25,00. Em alguns casos, o plano de saúde paga depois de 30 dias, depois de 60 dias e alguns, né, com mais exceção, depois de 90 dias. Você precisa trabalhar muitas horas, leva muito tempo para receber um valor abaixo do mercado, sendo que se você opta pelo caminho dos atendimentos particulares, um único atendimento particular, você pode fazer o recebimento equivalente a de um consultório, ou seja, entre 130 a 150, 180, 200 reais, e ainda você não precisa investir no negócio, caso você ainda não tenha uma carteira de clientes formadas para isso. Então, você pode optar em fazer esses atendimentos no home care, na casa dos pacientes. Seguindo o passo a passo, você começa então a reservar esse dinheiro, né, para reinvestir dentro do seu próprio negócio. Mas vai lá, fazendo essa transição de abrir a janela, de horário para novos pacientes particulares, fazer a divulgação da sua especialidade para amigos, familiares e outros profissionais, fazer voucher de desconto, entregar muito resultado para os pacientes que já estão em atendimento e reservar parte desse faturamento para reinvestir no seu negócio. Esse foi a retrospectiva, né, da aula de hoje. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários quais as dificuldades você enfrenta hoje para conseguir valorizar a sua hora e faturar mais com a fisioterapia. Comenta aqui.